Shabbat Shalom. Nós somos aqui a congregação Moreshet Yeshua de Salvador, Bahia. Em mais um Shabbat, mais um serviço da Torá. Hoje nós estamos em um Shabbat especial, que é o Shabbat sétimo dia, que coincide com o sétimo dia da festa de Pessa, conhecida como Páscoa. E por isso ele é um Shabbat especial. Sétimo dia dos pães asmos. A gente fala de Pessa porque é praticamente um costume, né? Mas na verdade Pessa é apenas um dia. Foi lá quando na noite de 14 de Nissan, 15 de Nissan, perdão, a tardinha ali do dia 14 de Nissan, e quando começa aí o dia 15 de Nissan, naquela noite quando houve a saída do povo de Israel do Egito. Foi quando houve também a morte de Yeshua, naquela tarde do dia 14 de Nissan, 14 de Aviv, e à noite ali ele já estava na sepultura, e ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Então, na verdade, são os dias de Matzot, pães asmos. Esses 7 dias corridos são de pães asmos, Matzot. E hoje é o sétimo e último dia. Lembrando que na diáspora é costume o povo de Israel acrescentar um dia, o 8º dia da festa. Em Israel se comemora 7, e na diáspora costuma se comemorar 8, um dia a mais. As porções estudadas hoje são porções especiais, que é Êxodo, Shemot, capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 15, versículo 26. A porção dos profetas, como já foi lida aqui, Ezequiel 36, versículo 37, até o capítulo 37, versículo 14. E a sugestão de leitura, né, que a gente se baseia na sinagoga Har Tzion, lá de Belo Horizonte, Atos capítulo 1, versículos de 1 a 20. Hoje são 21 de Aviv, do jeito que fala lá na Torá, que até o dia 21 se comeria pães asmos, ou seja, não se comeria pão fermentado. Então, e no dia 21 teria novamente Santa Convocação. Lembra do dia 1º dos pães asmos, que era o dia 15 de Nissan, 15 de Aviv, e o dia 21, que é exatamente hoje. Estamos hoje em 21, desde o pôr do sol de ontem, estamos vivendo 21 de Nissan, ou 21 de Aviv, no calendário judaico. É um dia especial. É um dia que teríamos festa aqui, se estivéssemos em uma situação normal, mas devido ao que o mundo está vivendo, nós apenas estamos citando, e em casa cada família faz suas orações, faz suas leituras, e o Eterno nos abençoará, em nome de Yeshua. Eu quero com os irmãos fazer uma breve reflexão sobre a porção de hoje, mas antes vamos orar. Adonai, em nome de Yeshua, eu quero nessa hora pedir a tua direção, tu que estiveste ali com o teu povo no Egito, tu que os visitaste, tu que naquela noite abriu o mar para eles passarem, e que, Pai, durante todo o período no deserto, o Senhor esteve com eles. Durante a entrada de Canaã, estiveste com eles. A tua nuvem estava de dia, fazendo sombra, e de noite, sendo luz para eles. Que assim, Pai, seja conosco também hoje. Guia-nos por esse mundo de escuridão. Guia-nos por esses tempos difíceis. Guia-nos por esse mundo tão complexo. E nos dá entendimento que com esses textos, meu Pai, que são lidos nessa data, que possamos entender um pouco mais dos teus propósitos, dos teus projetos, para que possamos, Pai, crescer em entendimento e melhor te servir, melhor viver, ser mais úteis nesse mundo, e que possamos ser aprovados no grande dia, quando o Senhor enviar Yeshua de volta a esse mundo para nos libertar. Assim como o Senhor libertou seu povo do Egito, um dia o Senhor irá libertar todo aquele que é considerado teu povo na face da terra. Nós te agradecemos e nós te pedimos e já te agradecemos em nome e mérito de Yeshua HaMashiach. Amém. Vou beber um pouco de água aqui. Irmãos, e eu creio, eu sempre, quando despertei para essa fé que nós vivemos,
eu sempre acreditei que tudo que Adonai faz, tudo que Adonai fala, tudo que ele deixou escrito através dos seus servos tem um significado e serve de instrução para nós, né? Isso é fato. Inclusive, Torá, o nome Torá já quer dizer instrução. Torá, que é traduzido como lei, o chamado Pentateuco, ele, no sentido mais exato, né, significa instrução. E instrução é o quê? Como o nome já diz, instruir o povo de como andar, de como se comportar. Então, quando nós vemos, por exemplo, essa festa que estamos vivendo, esse período de Matzot, que comemora, relembra a saída de Israel do Egito, eu creio que isso tem algo muito forte a nos ensinar, a revelar. Nós sabemos que aquele cordeiro ali no Egito, ele promoveu uma libertação local. O povo de Israel, aquela nação que entrou ali com 70 pessoas, ou 75, não se sabe exatamente, e ali virou uma grande nação, eles foram libertos naquela noite. Mas nós sabemos também que o mundo é muito maior do que isso. O mundo ele não tem só uma nação, o mundo ele não tem só Israel, o mundo não tem só o Egito. O mundo é muito grande. É a criação e tudo pertence ao Eterno, tudo pertence ao Senhor, é a criação de Adonai. Então eu creio que a saída do Egito, a festa de Pêssah, ela tem algo muito forte a nos dizer. E eu queria com os irmãos fazer algumas leituras para que a gente, nessa data especial, consiga talvez a gente aprender algo novo, discernir algo novo. Primeiramente, eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 13. Eu não vou nem ler, porque Lucas já leu para nós, apenas vou citar Shemot, Êxodo, capítulo 13, versículo 17 ao 22. Lucas já leu aqui para a gente. O texto diz que quando o povo de Israel saiu do Egito naquela noite, que eles saíram armados, com alta mão, né? Saíram resilientes, saíram ali com determinação, porque eles acreditavam que estavam saindo da escravidão e logo ia para a terra que era prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E esse era o plano, ir direto. Só que a gente sabe que a coisa foi um pouco diferente, mas eles acreditavam que ia direto, não ia passar 40 anos no deserto. Mas uma coisa interessante aconteceu. Quando nós vemos a saída do Egito, e aí começam aquelas dificuldades no caminho, e por causa do comportamento do povo, eles são obrigados a ficar ali 40 anos, e aquela geração que saiu com mais de 20 anos, morreu toda no deserto e não entrou na terra de Canaã, nós vemos que ali tem algo muito interessante a nos dizer. Olha só essa frase que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro tópico que o Loures vai colocar aí para vocês. Na lâmina 3, Loures. Quando caminhamos com alguém durante muito tempo, por um caminho difícil, conhecemos melhor quem essa pessoa é. Vou repetir. Quando caminhamos com alguém durante muito tempo por um caminho difícil, é que conhecemos quem essa pessoa é. E quem é casado sabe muito bem e o que significa isso aqui, não é assim? Aqui temos poucas pessoas aqui, a gente só está tendo aqui mesmo o suficiente para fazer o serviço e transmitir, mas alguns aqui são casados. E na nossa congregação tem muita gente casada e quem me ouve, eu creio que tem muitos que estão entendendo o que eu quero dizer. Quando você namora com a pessoa, quando você namorava com a pessoa que hoje é o seu marido ou a sua esposa, muitas vezes a gente não conhece a pessoa tão bem. Só depois que casa que você vai conhecer, não é assim? Depois, como minha mãe dizia, depois que vai comer sal junto. Eu não sei porque ela dizia sal, porque se come tudo, tanta coisa junto, né? Mas ela falava comer sal junto, né? E é aí que você vai conhecer quem de fato a pessoa é. E assim é com tudo. Quando você você é um empresário, contrata um funcionário, quando você vai conviver com uma pessoa no dia a dia,
todas as relações humanas, as relações interpessoais, você só conhece de fato quem é uma pessoa quando você anda com ela durante muito tempo e por um caminho difícil. Quando você passa por dificuldades, por momentos bons, por momentos difíceis. Aí que você vai conhecer verdadeiramente quem essa pessoa é. Não é assim? Quando você faz uma viagem, por exemplo, você faz uma viagem, alguns aqui já foram a Jerusalém, por exemplo, uma viagem que todo mundo sonha fazer. Você vai a Jerusalém com alguém. Às vezes, 15 dias ali de viagem, você dividindo o quarto de hotel, né, combinando horários. Muitas vezes é uma maravilha, é uma festa. Né, todo mundo ali se divertindo, todo mundo ali conhecendo coisas novas, né, tendo experiências novas. Ninguém está nem aí para o defeito do outro, é uma maravilha. E mesmo assim, às vezes acontece perrengues. É comum as pessoas terem atrito nesses poucos dias, assim, durante uma viagem, durante um passeio, ter perrengues, é muito comum. Porque às vezes a dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras, muito sérias. Mas na maioria das vezes, dessas coisas pequenas, esse período pequeno é fácil, todo mundo ali alegre, todo mundo numa boa. Mas quando você vai conviver junto, quando você vai passar por dificuldade junto, você vai chegar em casa, ver a casa toda desarrumada, você vai, filho chorando, e aí tem que ajudar, vá, me ajuda aqui, faz isso, faz aquilo, e aquela, vocês conhecem do que eu estou falando. A mesma coisa é o dia a dia, o trabalho, não importa que área da vida, mas, resumindo, você só conhece alguém de fato quando você convive com essa pessoa um tempo maior e em momentos difíceis. Tem até um ditado, né, que diz que só se conhece o bom marinheiro em mar revolto, né, fugiu como é exatamente a frase, mas que é durante a tempestade que se conhece o bom marinheiro. É mais ou menos assim o ditado. E é verdade, se você dou um carro aqui para Francisco. Francisco, vá lá em minha terra, vá lá em Serrinha, com esse carro e leve isso lá para mim e volta. Aí Francisco pega aqui a BR, vai até Serrinha, deixa a mercadoria lá, volta, só pista boa, é tranquilo. Você não vai saber se Francisco verdadeiramente é um bom motorista. Agora, pegue Francisco, coloque como a gente chama aqui no popular, coloque ele numa birimboca, com o carro, num lugar complicado mesmo para fazer uma manobra, para ter que se virar ali para sair do lugar difícil, aí é que você vai ver que se o motorista é verdadeiramente bom. É nas horas difíceis que você vai ver realmente quem a pessoa é. Então, irmãos, eu creio que aconteceu aqui com o povo de Israel saindo do Egito a mesma coisa. Se o povo de Israel sai do Egito, pega o caminho dos filisteus, e por um milagre do Eterno, os filisteus não enfrentam em guerra, e aí eles vão direto para a terra de Canaã. Coisa aí vamos estender um pouco, vamos dar um mês de viagem, chega em Canaã. Não ia aparecer essas mazelas que a gente conhece. Não ia ficar patente as ervas daninhas no meio do povo. Não ia ficar patente aqueles que não estavam nem aí para o Eterno. Ia entrar todo mundo como ovelhas. Mas aí o que é que Adonai fez? Diante das circunstâncias, ele permaneceu, segurou o povo no Egito, no deserto durante 40 anos, e aí surgiram os Korah da vida, surgiu os espias, surgiu diversas pessoas, como a gente conhece no texto bíblico, e que não tiveram permissão para entrar. Se o povo sai e vai direto para a terra de Canaã, essas pessoas elas não iam aparecer ali, entrar no meio como lobos no meio de cordeiros, mas ninguém ia perceber. Como joio no meio do trigo, ia entrar. Mas aí o Eterno fez o quê? Vou dar para vocês um tempo difícil para que vocês convivam entre si durante um tempo, eu possa conviver com vocês durante um tempo para ver quem verdadeiramente vocês são. E ali teve os que entraram, teve os que
passaram pela prova, mas teve uma boa quantidade que não passou pela prova. Foi ali que ficou patente o que estava no coração de muita gente. Então, assim é no dia a dia, assim é com as nossas vidas, assim é no nosso ambiente de trabalho, é em todos os lugares, a nossa vida é assim. Mas o interessante de tudo isso, além de tudo isso, é que com todos esses acontecimentos, eu creio que Adonai estava dando para nós sinais, símbolos de coisas que estariam por vir e que virão muito fortes e que nós temos que estar muito atento. Esses dias as festas bíblicas, nós estamos vivendo a primeira de uma sequência, né? Nós temos do primeiro mês bíblico, né, que é esse que nós estamos, até o 7º mês do calendário bíblico, uma sequência de festas. Interessante é isso, se a gente observar, as festas começam no primeiro mês e encerram no início do 7º, ou seja, num período de 6 meses. Num período de 6 meses ocorre todas as festas de Adonai. Eu não estou aqui citando as outras duas que não foi Adonai que prescreveu, Hanukkah e Purim, lógico. Por isso que eu estou dizendo que vai até o mês de Tishrei, o 7º mês, que são as festas que Adonai deu. Então, elas todas têm um simbolismo muito interessante que nós não podemos perder de vista. E para começar, uma coisa interessante, no capítulo, para sermos mais rápidos, eu nem coloquei texto na tela, eu vou ler aqui, você em casa, muito está acompanhando pelo celular, tem dificuldade de ler, você ouve a leitura. No capítulo 14, versículo 2, Êxodo capítulo 14, versículo 2, Adonai orienta Moisés que leve o povo a se acampar diante de Baal-Tsifon. O que é Baal-Tsifon? Algumas traduções em português, Baal-Zephon. Significa literalmente Senhor do Norte. Baal é também Senhor, né? Era um título dado a uma entidade, né? Senhor do Norte. E, segundo os estudiosos, esse Senhor do Norte aqui era uma estátua gigantesca de Baal-Zephon, esse Senhor do Norte, que ficava nesse lugar onde o povo de Israel ficou acampado, diante do mar, onde aconteceu a travessia. Ou seja, Adonai manda o povo ficar diante de um ídolo, que era ali adorado, um falso Deus. Ele manda ficar exatamente diante desse falso ídolo, para que o povo veja, é diante desse ídolo aí, tão grande, tão respeitado, que eu vou abrir o mar para vocês, e força nenhuma, nem esse ídolo, nem nada vai impedir de eu fazer isso para vocês, perante vocês, para que vejam que só eu sou Elohim, só eu sou Deus. E aí, diante daquele ídolo, o que é que acontece? Chega Faraó com seu exército, o mar se abre e o povo passa naquela noite, e nem os deuses do Egito, nem Baal-Zephon, o Senhor do Norte, foi capaz de deter, de impedir aquelas águas de se abrirem para o povo passar. Além dos deuses do Egito terem sido julgados naquelas 10 pragas, agora aquele ídolo ali estava sendo julgado, que inclusive seria adorado depois por alguns que viram aquele evento acontecer. Quando chegaram em Canaã, a gente sabe a história de Israel, que muitos, durante a história, adoraram esse Baal. E aí o Eterno vai e abre o mar bem ali. E aí, versículo 14 e versículo 13, o povo, naquele pavor, imagina, olha para trás e vê um exército poderosíssimo, que era o maior da terra na época, na frente o mar, e aí imagine que desespero. De noite, tudo escuro, aí Moisés, cheio do Espírito Santo do Eterno, fala, versículo 13, capítulo 14, versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. Ou seja, Moisés estava convicto do que ia acontecer ali. E aí, irmãos, tem uns textos aqui agora que eu quero ler para vocês, eu vou ler bastante textos aqui para nos levar a uma reflexão sobre essa festa, sobre esses dias que nós estamos vivendo e que está terminando hoje, que embora se tenha na diáspora mais um dia, o 8º dia,
Eu confesso para vocês que eu não me apego muito a esse 8º dia, porque a Torá manda que celebremos, que santifiquemos até o 21º dia, que é hoje, né, do primeiro mês. Então, é isso que eu me apego, esse dia de hoje que está encerrando esse período. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 9. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 9. Ezequiel tendo ali uma visão, aí ele disse: profetiza ao Espírito, aquilo que eu já li agora há pouco, mas eu vou repetir para a gente poder avaliar melhor. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Lembre que o povo de Israel estava praticamente nesse estado no Egito. O povo estava ali tão aflito, com tanto trabalho, que nem ouvia mais o que Moisés falava, de tanta aflição para construir aquelas cidades ali de Faraó. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. Um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Irmãos, embora Ezequiel tenha escrito isso aqui na Babilônia, eu acredito que Ezequiel estava tendo uma visão aqui. Isso é uma crença particular minha, mas eu creio que Ezequiel estava tendo uma visão aqui do holocausto, do nazismo sobre o povo de Israel na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Olha só, eis que pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Imagine o povo de Israel na Alemanha, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial, depois de passar por aquela tragédia, o mundo todo em guerra, e milhares indo para as chaminés, campo de concentração, aquela destruição, vales e mais vales cheios de ossos secos, como se tem fotografias hoje, registro de diversos tipos, vales e vales cheios de ossos secos de judeus que morreram ali soterrados, queimados de fome, lançados em cova aberta. Que esperança podia sobrar nos que ainda estavam vivos ali? Olhar e dizer: fomos cortados realmente. Acabou a nossa esperança. Não havia mais esperança. Hoje, no mundo, diante de uma dificuldade, eu falo sem medo, gente. É uma coisa que quem quiser me chamar de louco, chame. Mas eu falo sem medo. Hoje o mundo vive uma agonia terrível, mas ainda não chegamos, o mundo não chegou a 3 milhões de mortos em praticamente um ano e meio, quase um ano e meio. E o povo está nesse desespero. Você olha para a Segunda Guerra Mundial, segundo relatos, foi em torno, direto e indiretamente, foram em torno de 85 milhões de mortos no mundo. Agora compare 2,5 milhões ou 3 milhões, se chegar até lá, que o Eterno não permita que seja tanto. Mas compare, é só comparar. O que era mais motivo de aflição e agonia? Um mundo que tinha em torno de 2,3 bilhões de habitantes, perdendo 85 milhões em um período de tempo ali de 2, 3 anos no máximo. Ou um mundo que já tem mais de 7 bilhões de habitantes, perdendo 2,5 milhões, 3 milhões. Ah, mas morte é ruim. Sim, toda morte é ruim. Uma morte dói. Mas eu quero que você analise a quantidade. Então, por que tanto desespero? Por que tanta agonia? Se nossos antepassados já passaram por coisas piores. Na Primeira Guerra Mundial, gente, a gripe espanhola, nós não estávamos lá, nós aqui, eu acho que nenhum estávamos lá, mas nós temos que acreditar na história. A história nos deixou registrado que na Primeira Guerra Mundial morreram em torno de 50 milhões de pessoas em 2 anos. A conta é muito fácil, divido 50 por 2, 25 milhões por ano.
25 milhões de pessoas morrendo por ano em uma época que a população mundial não chegava a 3 bilhões, era 2 ponto alguma coisa bilhões, menos da metade do que é hoje. E as pessoas acham que parece que o mundo acabou, parece que chegamos ao fim. Eu ouço a televisão dizer que nunca estamos vivendo algo como nunca se viveu. Sabe por quê? Porque vocês mesmos estão criando o algo que nunca se viu. Vocês estão criando. Porque quem conhece o mínimo de história, eu que não sei tão pouco de história, sei. E já houveram diversas situações no passado muito piores. Se hoje tivesse uma pandemia no mundo que matasse 50 milhões, que o Senhor não permita algo acontecer dessa ordem, como foi na Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, certamente, eu não sei o que ia acontecer. Eu acho que o povo ia sair dando um tiro na própria cabeça para não ver o desespero. Gente, vamos colocar os pés no chão. Vamos acordar. Meus antepassados, meus pais, meus avós, por exemplo, eu lembro que os meus pais tinham pavor da tuberculose. Eu cresci vendo a tuberculose como um bicho papão, que até hoje eu tenho medo até do nome, de tanto medo que os meus pais me passavam dessa doença, porque lá onde eu cresci, onde eu vivi, existia pessoas na região que tinham tuberculose, e querendo ou não, a gente se encontrava com eles. Todas as vezes, e eram pessoas maravilhosas, pessoas de família boa, mas minha mãe, mas meu pai, por questão de precaução, tinha maior rigidez com a gente, para quando a gente se encontrasse com eles, não bebesse água no mesmo copo, não se aproximasse. Quando a gente ia na casa dessas pessoas, minha mãe fazia 1000 recomendações, pessoas maravilhosas, mas minha mãe fazia de tudo para a gente não ter contato com eles, meu pai, por medo, porque a tuberculose era o bicho papão da época. A tuberculose chegou a matar 10 milhões de pessoas por ano. Se você que me ouve acha que eu estou mentindo, vá pesquisar. E você vai ver que eu não estou mentindo. Houve épocas que a tuberculose matou 10 milhões de pessoas por ano. E até hoje mata, eu acho que no Brasil, por exemplo, 2019, se eu não estiver enganado, foram quase 5 mil mortos. Ou seja, muito menos, graças ao Eterno, mas ainda mata. Então, gente, vamos nos controlar um pouco. Vamos ter um pouco de sensatez. O mundo não acabou, a vida continua. Está morrendo gente? Tá. Temos que ter cuidado? Lógico, eu sempre defendi, aqui todo mundo é testemunha, sempre defendi desde o começo. Não custa nada você ser cauteloso, não custa nada você usar tudo aquilo que as autoridades mandam. Eu sempre fui a favor disso e sempre serei. Cautela nunca é demais. Agora, pânico fabricado com interesses, pânico criado para gerar sei lá, um controle, que seja lá o que for, isso aí não. Muita coisa pior já houve. Então, na Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel não tinha mais esperança, olhou ao redor. Imagine, quem perdeu a família inteira, aquela destruição, não tinha mais esperança, acabou a esperança. Eu creio que esse texto de Ezequiel está falando disso. Olha, vocês estão sentindo que a esperança acabou, que vocês estão cortados. Assim como vocês lá no Egito se sentiam assim, que a agonia era tanta, que fala que o povo não dava ouvido a Moisés. Moisés chegava, falava e o povo não ouvia mais. Porque enquanto Moisés falava, o povo estava pensando, Moisés, você está aí falando, eu tenho que assar aqui milhares de tijolos para dar conta de noite, senão eu vou tomar açoite. Como é que as pessoas iam parar para ouvir? Só desespero. Mas aí o que aconteceu? Reacendeu a esperança. O povo saiu naquela noite do Egito e a esperança reacendeu. E aí o que acontece? Vem o povo de Israel, sai do Egito, vem a época do Holocausto, aí, como eu estava falando, do nazismo, a esperança cortada, a esperança acabada, todo mundo se sentindo cortado. O que acontece? Logo em seguida,
3 anos depois, o maior evento, talvez o maior evento de alegria da história de Israel, o renascimento do Estado, não mais como um Estado dominado, mas como um Estado com autoridade própria. A primeira vez depois de aproximadamente 2.600 anos que Israel ressurge como nação sem estar subordinado a um reino opressor. Israel com a sua própria autoridade. Gente, isso é fantástico. Isso foi uma abertura do Mar Vermelho. Assim como dizem que quando o Brasil foi uma nova abertura de Mar Vermelho para quem fugia da Espanha, de Portugal, da Inquisição, ali também foi um Mar Vermelho que se abriu diante da aparência de que a esperança já tinha acabado, não havia mais esperança, tudo acabado, havíamos sido cortados. O que é que acontece? Ressurge o Estado de uma forma como nunca antes. Só na época antes do Império Babilônico, que aí existia a autoridade própria. Gente, isso é fantástico. Agora, a história continua. O tempo não para. E a história continua. Aí vem o quê? Vem o profeta Zacarias e aponta algo que provavelmente ainda está para acontecer e que nós temos que pegar esses relatos, né, de Peça, tudo que nós estamos falando aqui, e ter em mente e ver o que Adonai, o Senhor, está querendo falar para nós através de tudo isso, através de suas festividades, através de suas instruções. Zacarias capítulo 12, a partir do versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Isso já tem sido assim durante muito tempo, muitos séculos, e eu creio que isso vai piorar, não é assim? Todo mundo quer Jerusalém. E também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Olha só, esse texto aqui, durante o cerco de Jerusalém, eu particularmente não acredito que aqui está falando do cerco da época do Império Romano, pelo seguinte, vamos ver o que diz a continuidade do texto. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Aí eu lhe pergunto, Adonai feriu de loucura os cavalos de Tito Vespasiano, do Império Romano, e os que montavam neles naquela época? Não, né? O Império Romano teve êxito no que ele foi ali para fazer. Então eu creio que esse texto aqui não pode se aplicar àqueles dias, porque Adonai não feriu os cavalos nem os cavaleiros do Império Romano de cegueira, de loucura naquele dia. Aqui só pode estar falando de uma outra ocasião. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Naquela época isso não aconteceu. Esses cavalos dos povos, os seus cavaleiros serem cegos. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Adonai destruiu Roma naquele período? Destruiu aquelas nações ali ao redor? Não, né? Então, esse texto aqui só pode estar falando de algo ainda por vir. Vamos para Joel, capítulo 3, versículo 1. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Aqui pode parecer uma alusão a quando terminou o cativeiro babilônico, né? Naqueles dias e naquele tempo, quando eu removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Só que a continuidade do texto também não dá essa ideia. Pelo seguinte, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, que é o vale onde tem o Monte Meguido, né? E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra.
Veja que aqui ele está julgando essas nações que fizeram isso, né, antes. Mas vamos para a continuidade. Versículo 9. Proclamai isto entre os gentios. Olha só, entre os gentios, entre as nações que estão indo contra Jerusalém. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor. Interessante é isso, em redor, ou seja, aquelas nações que hoje são inimigas de Israel ali, estão dentro desse contexto, porque está dizendo em redor. Quem for para lá, certamente vai se juntar a eles, mas eles, os que estão ali já não podem ficar de fora, né? E congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, que é ali onde tem o Monte Meguido, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E o céu e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Olha só, aqui dá para perceber que o que está acontecendo aqui é uma guerra em que Adonai vai julgar as nações gentílicas que foram contra Jerusalém. Aconteceu isso naquele momento do cativeiro babilônico? Sabemos que não, aconteceu depois, né, quando Adonai usou os medos persas para julgar a Babilônia. Mas aqui está dizendo que e o Senhor será o refúgio do seu povo. Se for na época do Império Romano, por exemplo, nós sabemos que Adonai naquela época não refugiou o povo de Israel como um todo. Ele mandou para a diáspora. Israel recebeu a vingança do Eterno, a vingança de Adonai na época da invasão romana e foi para a diáspora e foi o maior sofrimento da história de Israel. Então, naquele momento, pelo menos para todo o povo, para a nação, Adonai não foi refúgio, Adonai foi vara, foi vingança. Então, gente, aqui eu acredito que a profecia de Joel está se referindo, pelo menos, eu acredito também, uma aplicação em dupla ou tripla, né? Porque a gente sabe que as profecias elas têm cumprimento mais de uma vez. Mas aqui também parece que Joel, nesse trecho, está se referindo principalmente a algo que está ainda por acontecer. É tempo que Adonai vai julgar as nações, ferir as nações e não Israel, porque Israel já foi ferido, Jerusalém já foi ferida. Haverá cerco, haverá, mas destruição como antes não haverá mais. Eu não acredito e os textos dão a ideia de que não haverá mais. Voltando para Ezequiel, agora, Ezequiel 39, versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde. Lembre que está no mesmo contexto aqui de Ezequiel que eu já li antes. Ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um grande sacrifício nos montes de Israel. E comei carne e bebei sangue. Aqui Adonai falando para as aves de rapina, né, os animais. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos cevados em Paxã, em Bazã. Ou seja, gente, aqui Adonai está falando de quê? De punição. Aí agora que eu quero fazer a conclusão. O povo de Israel estava passando por aquela opressão no Egito, Adonai trouxe
Pessa, a primeira festa de Páscoa. O povo foi liberto do Egito e os seus inimigos foram o quê? Castigados, foram mortos. Primeiro foram castigados naquelas 10 pragas e depois mortos no Mar Vermelho, pelo menos os homens de guerra, mortos no Mar Vermelho. Depois nós vemos aqui, em um outro momento, que eu acredito que essas profecias aqui estão apontando para o que alguns chamam, né, da angústia de Jacó, quando muitos acreditam que ainda é um cerco que Jerusalém vai passar, eu também acredito, mas que não será destruído de todo, né, será algo bem menor do que houve no ano 70, mas parece apontar realmente para esse desfecho de uma guerra final, e que o contexto mundial que a gente vê, tudo indica que isso vai acontecer. Mas o que é que o texto mostra aqui? Que da mesma forma que o povo que estava no Egito sendo oprimido foi liberto, e os opressores, que eram os egípcios, pagaram um alto preço, pelo menos os homens de guerra foram mortos no Mar Vermelho, aqui da mesma forma Adonai vai novamente libertar o seu povo, e aqui, gente, é Israel como nação e todos os santos na face da terra. Eu creio que Adonai vai proteger cada um na face da terra quando vier esse período de guerra difícil que parece que vai haver ainda no final dos tempos. Adonai vai proteger o seu povo. E aqui fica claro que ele vai libertar o seu povo, né, como se algo semelhante à peça, uma libertação, e vai ao mesmo tempo trazer a punição contra os inimigos. Então, nações que cercam Israel, pessoas que odeiam Israel, pessoas que desenvolvem ódio por Israel. E quando eu digo Israel, não é só Israel, a nação, aquele lugar lá, não. Principalmente ela e eles. Mas todos que buscam a servir, que buscam andar dentro desse caminho, né, como nós temos buscado fazer, vivendo, guardando os mandamentos do Eterno, os mandamentos de Deus, vivendo a instrução, a Torá, e tendo ao mesmo tempo a fé em Yeshua, a gente às vezes passa por coisas delicadas. Tem pessoas que detestam o que nós fazemos. E existe um ódio terrível. Eu conheço pessoas de perto, pessoas próximas a mim, e quando começa a falar e cita Israel por alguma coisa, é um ódio que você não entende por quê. Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Por que tanta revolta? O que foi que lhe fizeram? Você que, porventura, alguém me ouve e tem essa revolta, essa raiva, esse ódio contra Israel, eu lhe pergunto, o que eles lhe fizeram? Analise aí, o que ele fez de mal a você e a algum familiar seu, para você ter tanto ódio, tanta raiva? Sabe o que é que isso pode ser? Algo que está dentro de você, ou que lhe influencia, que é contrário ao Criador. Qualquer coisa que o Eterno ame, qualquer coisa que Adonai, o Senhor, aprove e ame, você automaticamente odeia, porque você está permitindo viver contrário a Ele. Porque as Escrituras de ponta a ponta mostram que Israel, né? Israel hoje é a nação Israel, e aqueles que se achegam com uma fé genuína através de Yeshua. Quem odeia isso, automaticamente está lutando contra Adonai. Então pense você, que se esse ódio seu que você tem, sem explicação alguma, sem nunca terem feito nada contra você, não há explicação, é questão de ordem espiritual, você só não vê se não quiser, é de ordem espiritual. Ah, mas é porque eles oprimem os palestinos. Muitos que falam isso nunca nem foram lá para ver qual é a realidade. Vá, se você acha que você odeia Israel porque eles oprimem os palestinos e maltratam aquele povo, vá lá pessoalmente, reserva um dinheirinho, faça uma viagem e vá lá conhecer de perto a realidade, para ver se você vai continuar com a mesma ideia. Eu desafio você. Agora, conhecer de fato, não é fazer turismo nos pontos principais, não. Vá conhecer a realidade de perto. Passe um mês ou dois lá e veja a realidade, que muitos eu não fui, mas eu conheço pessoas que já fizeram isso e relata.
Você está sendo Maria vai com as outras. Você está pegando uma ideia que já lhe venderam e você compra e passa adiante. Você não sabe nem por que você tem raiva, mas nós sabemos por que você tem raiva. Ou porque você é Maria vai com as outras, como diz o ditado, ou porque existe algo de ordem espiritual que lhe leva a isso. Tome cuidado. Eles não lhe fizeram nada, não lhe fizeram nenhum mal. Pelo contrário, você tem hoje um Messias, você tem as Escrituras, você tem um norte, porque os antepassados desse povo deram suas vidas por isso, para que você hoje tivesse essa liberdade. E para encerrar, irmãos, eu quero ler novamente Atos, versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 6. Já foi lido aqui, mas eu quero repetir. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, perguntaram a Yeshua, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Yeshua não disse que não. Ou seja, você que odeia Israel, aqui fica claro que o reino será restaurado. Yeshua vai voltar. E Israel vai voltar a ser aquela nação poderosa que era no princípio, que está dentro dos projetos do Eterno. Ah, mas com aquele do jeito que é hoje, não se preocupe com isso. Adonai vai purificar, Adonai vai fazer o que tem que ser feito, mas ele não foi cortado. E Yeshua não disse que não, Yeshua só disse o seguinte, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Ou seja, apenas ele disse que eles não poderiam saber, mas não disse que aquilo não ia haver. O reino vai ser restituído. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Olha a nuvem de novo, a nuvem que acompanhava o povo de Israel no deserto, a nuvem que volta e meia aparecia ali falando com Moisés. E Yeshua se ocultou em uma nuvem, aos olhos deles. Versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Aí, agora eu digo para alguns que diz que Yeshua, quando voltar, não vai nem pisar nessa terra. É tanta coisa que a gente ouve. Alguns acreditam que, eu vi isso já assim, de pessoa falando comigo no tete-a-tete. Você acha que Jesus, quando vier, vai pisar nessa terra podre? Ele não vai nem pisar aqui. Olha o que o texto aqui diz. Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Este Yeshua que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Há de vir, virá. E aí ficam criando um monte de... ele vem encontrar o povo nas nuvens do céu e volta, porque ele não vem mais nessa terra fazer o que aqui nessa terra imunda? Vocês esquecem que a terra de Canaã, antes do povo de Israel chegar, era o lugar onde havia mais pecado na face da terra. Adonai disse que a terra estava vomitando o povo de tanto pecado que havia ali. No entanto, foi exatamente a terra que passou a ser chamada de Terra Santa. A terra que Adonai deu a Abraão, a Isaac e a Jacó, como um símbolo do Éden. Essa terra que ele botou seu povo, essa terra que Yeshua veio na primeira vez e andou, você que acredita que ele não vem pisar nessa terra podre, ele pisou na terra de Canaã, viveu lá, nasceu e viveu lá, terra que antes era o lugar de maior nível de pecado no mundo. Então, para de pensar bobagem. E veja o que está escrito. A terra pertence ao Criador, a terra é dele. O homem purifica, sim. Mas ele vai purificar, ele tem o poder de purificar. E Yeshua vai voltar, sim, pisar nessa terra. E é o único que vai dar jeito à situação que esse mundo vive. E aí o que é que vai acontecer? Aquilo que ele disse para os seus naquela noite de Pêssah, quando ele estava celebrando Pêssah com os seus. Ele pega aquele terceiro cálice, o cálice da redenção, e diz, esse é o cálice do meu sangue. Gente, não é à toa que foi acrescentado 4 cálices no ceder de Pêssah.
Não é à toa que o terceiro que Yeshua se identificou tem o nome de cálice da redenção. Não foi Yeshua que deu esse nome, não. Já havia antes dele, foi dado pelos antigos. E ele pega esse cálice e diz, o cálice da redenção, eu vos digo que não bebereis mais, ele, não beberia mais desse cálice até que eu beba de novo no reino de Deus. Ele não está falando de qualquer cálice, ele está falando daquele cálice de Pêssah, daqueles cálices ali, 4 cálices da festa de Pêssah. Ele está dizendo que ele não beberia mais até que bebesse de novo no reino de Deus. O que é que eu vejo nisso aí? Que quando Yeshua voltar, vai haver novamente um seda de Pêssah especial. Essa festa tão linda que todos nós nos emocionamos quando sentamos para celebrar, o seda de Pêssah, que inclusive para nós já ocorreu, hoje está com 8 dias ao pôr do sol, e que o mundo cristão está celebrando, celebrou ontem, hoje, e muitos chamam de amanhã como sendo a Páscoa de fato, que é a ressurreição. Mas se vocês pegarem biblicamente, deixar de lado a tradição e pegar as escrituras, vocês vão ver que de fato ela já aconteceu há uma semana atrás. Se você que está me ouvindo achar que eu estou falando bobagem, eu desafio a gente sentar e vamos ver nas escrituras, vamos ver quem tem razão. Já aconteceu há uma semana atrás. Como se vê hoje, ontem foi feriado, hoje, amanhã, é um dia que deve ser respeitado? Sim. Mas não condiz com a data real. A data real já aconteceu uma semana atrás. Mas eu tenho uma mensagem aqui rapidinho para encerrar. Nós vemos, como ontem eu vi lá no meu bairro, e em vários bairros da cidade, o chamado Baba da Sexta-feira Santa. Os homens se vestem de mulher e acredita-se que, eu já ouvi muito dizer que ali eles fazem aquilo para escarnecer de Yeshua, porque na Sexta-feira Santa, que acredita que Yeshua morreu naquele dia. Aí alguém pode dizer, ora, não tem nada não, Yeshua nem morreu nesse dia. Gente, tem sim. Porque mesmo a data estando errada, a intenção deles é essa. Então você que se veste de mulher e vai no dia, você que é homem e se veste de mulher, não estou aqui dizendo que mulher não tem valor, pelo contrário, tem muito valor. É a mesma coisa, se uma mulher se vestir de homem, eu ia falar do mesmo jeito. Cada qual no seu cada qual. Então você que porventura em algum dia aí vier me ouvir, você que veste uma roupa de mulher e vai para um baba, num futebol, achando que está escarnecendo de Yeshua, independentemente da data não ser a mesma, para Adonai você está fazendo uma abominação, porque a intenção do seu coração é escarnecer dele, de Yeshua. Então não adianta, gente. A data não tem nada a ver e tal. Tem. Porque é uma data que está errada, sim. Mas foi levantada com esse propósito. Tem esse propósito. Quem faz isso faz com a mente voltada para isso. Quem faz esse tipo de abominação aí faz com essa intenção, para escarnecer de Yeshua. Então não se iluda. Estão pecando sim. Irmãos, perdão, já passei quase 15 minutos. Então, tenham cuidado com isso, que o Eterno nos abençoe e que você olhe para as festas de Adonai com um olhar especial. Cada uma tem um significado muito profundo, nós temos que estar muito atentos a isso, porque todas elas têm algo muito grande por trás, tem um significado muito grande por trás, por isso que nossa Pêssah, já aconteceu uma semana atrás, era tão especial, e hoje está terminando, vai terminar no pôr do sol. Que Adonai abra os nossos olhos para entender cada vez mais, porque o nosso Messias voltará e irá celebrar Pêssah no seu último, o seu pleno estágio, quando tudo se cumprirá, quando ele voltar. Que Adonai nos abençoe e aceite nosso culto, aceite nossa santificação de suas festas, suas datas, em nome de Yeshua. Amém. Quero avisar para os irmãos que hoje, às 17 horas, nós não teremos o estudo do Apocalipse. Se Adonai permitir, teremos na semana que vem. Vamos crer que vai ser possível, mas hoje nós não teremos. Na próxima quarta-feira também não teremos o estudo da quarta, porque está agora sendo de 15 em 15 dias. Então, de hoje a uma semana, no próximo Shabat, também, se ele permitir, estaremos aqui em mais um serviço de Shabat. Fiquem de pé e recebam a bênção de Adonai.
Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav lecha vihuneka. Issa Adonai panav lecha ve'asem lecha. Shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém.